Segundo Reis, capítulo 6, verso 24. Sucedeu depois disso que Ben-Hadad, rei da Síria, ajuntou todo o seu exército e subiu e cercou a Samaria. Samaria, nos dias de Eliseu, era a capital do reino do norte, a capital do reino das 10 tribos de Israel. E o rei da Síria, Ben-Hadad, resolve entrar em Samaria com todo o seu exército e cercar a cidade e destruir aquele povo, enfraquecendo eles pela fome. Então, isso de fato acontece. E Eliseu estava dentro da cidade nesse episódio. Ele estava também ali, residindo naquela cidade, naqueles dias. E foi uma situação tão difícil que o abastecimento da cidade ficou comprometido. A saída de pessoas e a entrada de pessoas já não aconteciam mais. E agora, também, o alimento estava escasso, e a tal ponto que 2 mulheres combinaram até mesmo de comer os seus próprios filhos. Mas veja bem, antes Israel já havia sido cercado por essa mesma nação, por esse mesmo povo. Agora, o rei de Israel acusa Eliseu de ser o culpado daquela situação de caos que Samaria estava vivendo. Veja bem que ao invés deles procurarem resolver a situação, unir forças, o rei estava procurando um culpado, quando na verdade estava envidando esforços em algo que não era pertinente para aquele momento. Porque, como eu disse no episódio anterior, num cerco anterior que Israel já havia sofrido por esta nação, Israel teve esse exército na sua mão para destruí-lo. Deus, por um milagre, cegou aquele exército e Eliseu mandou que trouxesse todos eles para dentro de Samaria. E nesse episódio em que isso acontece, o rei disse a Eliseu: vamos matá-los agora, vamos destruir a todos. E Eliseu disse: não, nós não podemos fazer isso. Vamos dar pão e água, vamos alimentá-los e vamos despedi-los, vamos mandá-los embora. E assim foi feito, meio que a contragosto do rei de Israel, mas foi feito. Passa um tempo, acontece de novo essa invasão por Samaria pelo mesmo exército de Ben-Hadad. E fica uma pergunta: por que é que isso aconteceu? Há uma hipótese. Pode ser que Deus permitiu essa nova invasão por um desvio do povo, por um enfraquecimento da fé, por um distanciamento de Deus. Deus então permitiu que o cerco acontecesse novamente. Desta vez, foi pior. Porém, Deus tinha um plano de livramento para aquela nação. Deus jamais os entregaria para a destruição. Deus permitiu, mas Deus já havia providenciado um livramento. E veja bem, aqui é que está 2 coisas maravilhosas nesse texto. O rei de Israel, buscando o culpado e achando Eliseu como culpado, ele manda um mensageiro assassinar Eliseu. A Bíblia diz que ele estava em casa reunido com anciãos e lideranças espirituais. Mas antes que o mensageiro chegasse, o Senhor Deus mostrou para Eliseu, revelou a ele 2 coisas interessantes, que nos mostra que Deus está no controle de tudo, que Deus rege a história, que Deus ele acompanha a história e nada acontece sem a permissão dele. E a primeira revelação que Eliseu teve foi
da chegada do assassino. Antes que ele chegasse, Deus já havia mostrado para Eliseu que ele estava a caminho. Então ele dá uma ordem, ele pede que antes que o assassino chegasse, quando ele chegasse, não deixasse que ele entrasse, ou colocasse para fora, impedisse que ele entrasse. Essa foi a precaução de Eliseu. Então, fica registrado para nós o cuidado de Deus em dar livramento. Esse é um livramento grande que Deus deu ao profeta. Primeiro, o próximo livramento seria para toda a nação. E Deus revela ao profeta isso também. E qual foi a revelação? A revelação é de que no outro dia haveria alimento com fartura em Samaria. Todos poderiam se alimentar, ninguém mais precisaria morrer de fome como estavam morrendo. Então, esse texto mostra para nós essas duas verdades. Que Deus, Ele cuida de nós no coletivo e cuida também no particular. Deus tem as maneiras de cuidar do seu povo. Deus tem as maneiras peculiares a Ele de cuidar de cada família. Deus tem as maneiras que lhe são próprias de cuidar de cada ser humano. E o que eu tenho a dizer, baseado nesse texto, é que Deus, ainda que o mensageiro, ainda que o cerco tenha acontecido por um inimigo, e nos obrigado até mesmo a ficar dentro das nossas casas, mas Deus está nos livrando no particular e está também nos livrando do coletivo. Ou seja, Deus está preparando um grande milagre para o seu povo. É claro que o momento agora é de nos curvarmos perante Deus, é de nos humilharmos perante o Senhor. Esse barulhinho que você está ouvindo aí é de 2 araras. Então, o momento é de nós termos serenidade e confiar mais em Deus, descansar no favor e no cuidado de Deus, sabendo que Deus está preparando um grande livramento para o seu povo. Ele sempre fez isso. Não será diferente. Deus tem uma saída para nós. E ninguém pode impedi-lo. Jó 42, verso 2 diz que os seus pensamentos não podem ser impedidos, não podem ser frustrados. A nossa esperança em Deus é uma esperança que não pode ser jamais frustrada. Um abraço.